Boa tarde, pessoal. Dando sequência ao conjunto de vídeos que nós estamos gravando nesse período de suspensão das aulas presenciais, eu proponho que no vídeo de hoje nós façamos a análise da responsabilidade das partes por dano processual. Embora o estudo dessa matéria interesse a todos, eu lembro que este vídeo está sendo gravado com destinatários específicos, que são os meus alunos do 5º semestre da Faculdade de Direito, período este em que eles iniciam o estudo do direito processual civil. Bem, dito isto, vamos desde logo ao enfrentamento dessa matéria. A responsabilidade das partes por dano processual está prevista no Código de Processo Civil, mais precisamente nos artigos 79, 80 e 81. E dentro deles, nós encontramos regulados basicamente três aspectos. Em primeiro lugar, a responsabilidade de indenizar, que pesará sobre quem for considerado litigante de má-fé. Em segundo lugar, uma relação de comportamentos que a legislação processual torna ilícitos quando praticados com má-fé. E em terceiro lugar, quais são as reprimendas ou as verbas que vão compor a responsabilidade civil do litigante que for considerado de má-fé. Ok? Bem, dito isto, vamos examinar esses assuntos separadamente, inclusive para efeitos didáticos. E eu começo lá pelo artigo 79 do CPC, que estabelece rigorosamente o seguinte: responde por perdas e danos o sujeito que atuar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Portanto, pela própria dicção do artigo 79 do Código, nós já percebemos de antemão que a obrigação de indenizar nele prevista pode onerar o demandante, isto é, o autor, pode onerar o réu, vale dizer, o demandado, bem como qualquer interveniente no processo. E essa intervenção pode se dar de várias maneiras, como prevê o próprio Código de Processo Civil. Aliás, ele dedica um capítulo todo à disciplina das modalidades de intervenção de terceiros, a exemplo da denunciação da lide, do chamamento ao processo, da desconsideração da personalidade jurídica da empresa e do amicus curiae. Portanto, terceiros que intervêm no processo, e não só o autor, como também o réu, podem ser civilmente responsabilizados quando considerados litigantes de má-fé. Ok? Bem, uma segunda indagação que surge com a leitura do artigo 79 do Código é a seguinte: qual será o tipo ou o sistema de responsabilidade civil que pesa sobre o litigante de má-fé? Vejam, nós temos dois regimes ou dois sistemas de responsabilidade civil previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Um deles se chama responsabilidade civil subjetiva, ao passo que o outro é denominado responsabilidade civil objetiva, e cada qual possui pressupostos seus para a caracterização da obrigação de indenizar. Vamos recordá-los separadamente para, ao final de tudo, nós concluirmos se a responsabilidade civil do litigante de má-fé é subjetiva ou objetiva. Vamos lá. Para que se caracterize a responsabilidade civil denominada subjetiva, é necessária a concorrência de 4 pressupostos ou requisitos. Quais são eles? Primeiro, um comportamento ilícito praticado pelo agente. Segundo, um dano ou um prejuízo experimentado pela vítima.
Terceiro, um nexo causal ou uma relação de causa e efeito entre o comportamento ilícito praticado pelo agente e o dano ou prejuízo experimentado pela vítima. E em quarto lugar, o elemento subjetivo dessa responsabilidade. Vale dizer, a culpa em sentido amplo, que o sujeito então atue mediante dolo, negligência, imprudência ou imperícia. Caracterizados então esses quatro pressupostos, daí emerge a obrigação de indenizar, derivada da responsabilidade civil que nós chamamos subjetiva. Perfeito? Bem, de outro lado, como mostrei, existe também um sistema ou um regime de responsabilidade civil denominada objetiva. E para que se caracterize aqui a obrigação de indenizar, basta a concorrência de três pressupostos, a saber, primeiro, um comportamento ilícito praticado pelo agente. Segundo, um dano ou um prejuízo experimentado pela vítima. E terceiro, que haja um nexo causal ou uma relação de causa e efeito entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor e o dano ou prejuízo experimentado pela vítima. Portanto, para que se caracterize a responsabilidade civil denominada objetiva, não é necessário que exista o elemento subjetivo que eu mencionei. Isto é, não é necessário que o sujeito atue com culpa em sentido amplo. Vale dizer, mediante dolo, negligência, imprudência ou imperícia. Portanto, a obrigação de indenizar aqui surge independentemente de culpa. Legal? Bem, se nós olharmos, por sua vez, o artigo 79 do Código de Processo Civil, veremos que ele prevê a responsabilidade do litigante, vejam, por má-fé no processo. E não há como o litigante se comportar dessa maneira, senão mediante dolo, isto é, com a intenção livre e consciente de praticar o comportamento que a lei processual torna ilícito. Logo, é fácil concluir que a responsabilidade civil que pesa sobre o litigante de má-fé é de natureza subjetiva e que ela só se caracteriza quando ficar demonstrado no processo que ele procedeu mediante dolo. Afinal, como mostrei, a má-fé pressupõe um comportamento doloso, intencional. Entenderam isso? Bem, portanto, se essa questão for solicitada a vocês em qualquer concurso público, respondam lá sem hesitar. A responsabilidade civil do litigante de má-fé é subjetiva e pressupõe a concorrência dos quatro pressupostos que eu mencionei, notadamente de um comportamento ilícito praticado mediante dolo. Legal? Bem, o que resta saber agora é quais são as sanções a serem impostas sobre o sujeito que for considerado litigante de má-fé. O que compreenderá, em outros termos, a condenação que o juiz ou o tribunal imporá a quem se comportar dessa maneira. Veja, a retribuição, a reprimenda ou a sanção a ser imposta aqui compreende quatro verbas. Primeiro, uma multa pecuniária em valor superior a 1% do valor da causa ou inferior a 10% do valor dela corrigido. Em segundo lugar, uma indenização que compreenda todos os prejuízos que a parte sofreu. Em terceiro lugar,
a condenação abrangerá o pagamento de honorários advocatícios. E, em quarto lugar, o litigante de má-fé será condenado a reembolsar todas as despesas que a parte vitimada desembolsou, realizou em decorrência do processo. Entenderam isso? Portanto, reprimendas ou sanções processuais que podem assumir valores significativos. Afinal, envolve uma multa, uma indenização, o pagamento de honorários e o reembolso de despesas processuais. Legal? Bem, como mostrei ainda há pouco, o valor da referida multa deve ser arbitrado em um percentual superior a 1% e inferior a 10% sobre o valor corrigido da causa. Mas nós precisamos lembrar que algumas causas podem ter valor irrisório e que outras podem apresentar um valor inestimável. E se nós fixássemos esses percentuais sobre um valor da causa irrisório ou inestimável, muito provavelmente essa verba, essa multa punitiva ao litigante de má-fé seria absolutamente inócua. E justamente por isso, o Código prevê o seguinte: quando o valor da causa for irrisório ou então inestimável, o valor da multa será fixado pelo juiz ou tribunal em até 10 vezes o valor do salário mínimo vigente no país, justamente em substituição àquele critério que eu mencionei ainda há pouco. Entenderam isso? Bem, uma outra questão que pode surgir é exatamente a seguinte: nós já sabemos que o juiz ou tribunal condenará o litigante de má-fé a essas reprimendas relacionadas neste vídeo. Mas o que nós precisamos saber é se essa condenação depende de requerimento da parte vitimada pela má-fé processual ou se juízes e tribunais podem condenar de ofício o litigante de má-fé. Vejam, a resposta a essa indagação está lá no artigo 80 do CPC e ele é expresso, ao dizer que o juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante às verbas que eu mencionei. Portanto, não é pressuposto para essa condenação que a vítima da má-fé processual postule a condenação do respectivo litigante. Basta que o juiz ou o tribunal se certifique nos autos da existência de algum comportamento de má-fé, para que então imponha ao respectivo litigante as reprimendas previstas pelo Código. Legal? Entenderam isso? Muito bom. O que nós precisamos saber agora é o seguinte: pode acontecer de a litigância de má-fé ser praticada por 2 ou mais sujeitos do processo. E neste caso, todos eles serão condenados às referidas sanções. Mas será que cada qual receberá uma condenação individualizada, isolada? Ou será que eles, ao contrário, serão condenados solidariamente ao pagamento das mencionadas verbas? Vejam, o Código possui uma regra e uma exceção. E qual é a regra? Cada sujeito que for considerado litigante de má-fé será condenado na proporção do seu interesse no processo. De modo que essas condenações devem ser individualizadas, personalíssimas, para cada sujeito processual que for considerado litigante de má-fé. E essas condenações levarão em conta a medida do interesse que cada qual possui
no processo. Exceto, e aí vem a exceção, se esses litigantes se consorciaram para a prática da má-fé processual. Quando houver conluio entre dois ou mais sujeitos, por exemplo, dois autores, dois réus, havendo conluio entre eles, o juiz imporá a todos uma condenação solidária, de modo que cada qual será responsável pela totalidade das verbas decorrentes dessa condenação. Entenderam isso? Bem, mas aí fica a pergunta: quais são os comportamentos que o Código de Processo Civil tipifica como má-fé processual? Vamos a eles. São 7 comportamentos e eles são os seguintes. Primeiro, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Segunda conduta, alterar a verdade dos fatos. Terceiro comportamento, usar o processo para conseguir objetivo ilegal. Quarto comportamento, opor resistência injustificada ao andamento do processo. Quinto comportamento, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato processual. Sexta conduta, provocar incidente manifestamente infundado. E sétimo comportamento, interpor recurso com intuito manifestamente protelatório. Portanto, nessa parte, são esses os comportamentos que o CPC torna ilícitos quando praticados com dolo, com má-fé, vale dizer, com a intenção livre e consciente de incorrer no ilícito processual. Perfeito? Bem, antes de terminar esse vídeo, só há mais um aspecto que demanda as nossas considerações. E qual é ele? Vocês viram comigo, há pouco, que as sanções impostas ao litigante de má-fé compreendem uma multa, uma indenização, o pagamento de honorários e o reembolso das despesas que a outra parte realizou no processo. Mas aí surge a pergunta: qual é o valor dessa indenização que o juiz imporá ao litigante de má-fé? Vejam, em matéria de indenização, nós podemos afirmar o seguinte: a reparação deve ter, em regra, a exata medida do dano causado à vítima. Portanto, é identificando a extensão e a quantidade de prejuízo que ela sofreu que o juiz deve arbitrar a respectiva indenização, de modo a compreender todos os danos que a vítima sofreu. E quando o juiz emite a mencionada condenação, possuindo já nos autos elementos de convicção que o levem à certificação do tamanho desse prejuízo, o juiz emitirá uma condenação líquida, isto é, já fixando o montante da reparação a que a vítima tem direito. Mas, por outro lado, pode acontecer no momento de condenar o litigante de má-fé, não haver no processo um ou mais elementos que levem ao juiz a convicção do valor da extensão ou da medida dos prejuízos experimentados pela vítima. Caso em que ele se limitará a emitir uma condenação contra o litigante de má-fé, a indenizá-la pelos prejuízos que sofreu. E deixará a quantificação dessa indenização para uma fase ou módulo processual posterior, denominada fase de liquidação de sentença. Esta fase tem por objetivo encontrar o valor devido para aquela indenização que já foi imposta anteriormente
ao litigante de má-fé. E há previsão no Código para duas modalidades de liquidação. A liquidação por arbitramento, que está prevista no artigo 509, inciso 1 e no artigo 510 do CPC, e a liquidação pelo procedimento comum, que por sua vez está disciplinada no artigo 509, inciso 2 e no artigo 511 do CPC. Ok? Por ora, não é o momento ainda de nós estudarmos a fase de liquidação de sentença. Basta que vocês memorizem o seguinte: no momento de condenar o litigante de má-fé às verbas que o artigo 80 prevê, em regra, o juiz deve emitir uma condenação líquida, isto é, já arbitrando o valor da reparação a que a vítima tem direito, contanto que existam nos autos elementos que permitam ao juiz ou ao tribunal quantificar o valor dessa indenização. Por outro lado, se não houver ali elementos que identifiquem com precisão quais os prejuízos que a vítima sofreu, o juiz se limita a condenar o litigante de má-fé a indenizar e deixará para uma fase processual seguinte o arbitramento do quantum, do valor dessa obrigação indenitária. Entenderam isso? Bem, para este vídeo, creio que essas considerações são aquelas necessárias a respeito da responsabilidade das partes por dano processual. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E se gostaram, podem deixar aí o seu like. E em caso de dúvida, mande para mim as suas indagações. Eu procurarei respondê-las no menor tempo possível. Legal? Obrigado pela companhia, pela atenção e aguardem aí atentos o nosso próximo vídeo.